Bom dia, irmãos. Paz seja convosco. Continuando nosso estudo aqui em Apocalipse, agora focando a carta à igreja de Pérgamo. Igreja de Pérgamo. Esse lugar, todos eles ficam na Turquia, atual Turquia, geograficamente. Todos esses lugares eram todos no que hoje chamamos de Turquia, Ásia Menor, como se dizia lá no texto do Novo Testamento. Esse lugar também, como vários outros ali, era um lugar cosmopolita, era um lugar assim de grande movimento, de grande afluxo de pessoas, que as pessoas iam e vinham por ali. Um comércio, aquela coisa toda, aquele burburinho todo. E Pérgamo também tinha uma grande biblioteca que só perdia para a Biblioteca de Alexandria na antiguidade. Tinha muitos volumes, mais de 400 mil volumes, era muito livro. Uma enorme biblioteca. E também foi em Pérgamo que começaram a substituir os coros de animais para fazer a escrita, para começar a substituir os coros de animais por pergaminho, que era um material feito de junco, aquele junco que dá nos brejos, lá. Juntava tudo aquilo, amassava, picotava, colava e dava uns pergaminhos. Pergaminho. Isso veio lá de Pérgamo, por isso que é pergaminho, por causa que veio de Pérgamo, porque hoje em dia nós temos uma folha de papel assim, como essa aqui, uma folha de papel, e parece para nós que sempre foi assim, não. Escrevia assim várias coisas, em pedra, em barro, em couro de animais. Esses materiais, obviamente, iam se deteriorando e tinha que ter sempre estar sendo substituído. Não tinha um pendrive, né? Nem HD para guardar isso. Então tinha que estar sempre pessoas assim fazendo cópias dos escritos para que fosse preservado. E o pergaminho, aparentemente, era um material mais resistente do que a pele de animais, que com o tempo apodrecia. Também tinha ali um trono, dois templos enormes ali de Zeus e de Esculápio. Então tinha muita idolatria ali em Pérgamo também. Esculápio é aquele deus da medicina. Se você vai na farmácia e vê lá uma taça ou uma haste com duas cobras entrelaçadas, aquilo ali vem de Esculápio, aquele símbolo ali. Às vezes é uma clava, um pedaço de madeira, assim, com duas cobras entrelaçadas. E às vezes é um cálice, mas tem as duas cobras entrelaçadas. Isso vem do Esculápio, que era o deus da medicina, é referência a Esculápio. E havia essa adoração a Esculápio lá em Pérgamo. Além de todo esse cosmopolitismo, além de toda essa riqueza cultural, onde eles até, por assim dizer, inventaram um depositário de escrito, que é o pergaminho, e com tudo isso somado, e havia ali uma idolatria forte também, por tudo isso, pelo seu cosmopolitismo, pela sua cultura, pelos templos de Zeus e de Esculápio. Quando o Senhor diz que ali está o trono de Satanás, obviamente ele se refere a todo um arcabouço, a todo um conjunto de características que favorecem a ação de Satanás naquele lugar. Pois aqui no texto mesmo diz assim, versículo 12 a 13, resumidamente. Essas coisas diz aquele que tem espada afiada de dois gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé, ainda no dia de Antipas, o qual foi morto entre vós. Resumidamente diz isso. Essas coisas diz aquele que tem espada afiada de dois gumes. Vai aparecer várias vezes essa espada afiada de dois gumes lá, aqui em Apocalipse, aliás. Aparece em outros textos da Escritura, mas aqui em Apocalipse é um dos aspectos de Jesus. Os irmãos devem ter observado que, quando o Senhor vai falando com as igrejas, vários daqueles aspectos com os quais ele se apresenta no primeiro capítulo vai aparecendo para as igrejas depois. Então, ele fala que esse tem a espada afiada de dois gumes. Ele fala para essa igreja essa característica. Para as outras igrejas, ele fala outras características. Por quê? Porque o falso e o verdadeiro se misturam ali. E a espada de dois gumes é justamente aquele elemento de discernimento e conhecimento do Senhor, que sabe a verdadeira substância de todas as coisas, de modo que para ele não há mistura, para ele não é engano. Se para nós podemos nos enganar com aquilo que parece verdadeiro, mas é falso, a espada de dois gumes, que é a palavra de Deus, discerne todas as coisas. Hebreus diz isso, penetra até a divisão da alma e do espírito, é capaz de discernir os pensamentos e propósitos do coração. A palavra de Deus, que é essa espada de dois gumes. Jesus é essa espada de dois gumes. Ele tem em si a espada de dois gumes e tem esse discernimento profundo de tudo e de todas as coisas. E é com esse discernimento que ele vai tratar
com essa igreja. Discernimento que separa o falso do verdadeiro. Discernimento que não admite a diluição, não admite a mistura, não admite o sincretismo. É essa a voz do Senhor para essa igreja. Porque essa igreja, como eu já disse antes, ela é cosmopolita e tem os efeitos do cosmopolitismo. Porque uma coisa é andar com Deus, outra coisa é religiosidade. São duas coisas diferentes. Andar com Deus e religiosidade não são a mesma coisa. E muitas vezes o sincretismo com o qual o Senhor lida não é necessariamente um sincretismo assintoso. Às vezes é um sincretismo brando. Não é aquela coisa pronunciada muitas vezes. Mas mesmo esse sincretismo brando pode trazer um posicionamento fraco. Qualquer mistura enfraquece a substância do Evangelho. Qualquer mistura enfraquece a substância do Evangelho. E nessa igreja aqui, onde está o trono de Satanás, a guerra espiritual está no campo do posicionamento. Diante das coisas que são diluídas por uma fluxo enorme de ideias que querem achar o seu lugar perante o Evangelho e misturado a ele, e diante do qual os crentes têm que se posicionar com aquilo que é a sua doutrina, com aquilo que é a vontade de Deus, com aquilo que é de fato a palavra de Deus, sem mistura. E aqui o Senhor diz: conheça o lugar em que habitas. Onde está o trono de Satanás? Onde está o trono de Satanás? Um aspecto curioso que já li sobre esse trono de Satanás é que um autor antigo chamado Richard Wurmbrand, um autor antigo, escreveu sobre Karl Marx, escreveu sobre a Igreja Perseguida, uma editora Voz dos Mártires, uma editora chamada Voz dos Mártires, livros antigos. Teoria desse Richard Wurmbrand, torturado por amor a Cristo, Cristo em cabeças comunistas, era Karl Marx, um satanista. São livros de Richard Wurmbrand. E ele diz que havia realmente um trono de Satanás em Pérgamo. Havia um trono de Satanás como peça arqueológica, um trono mesmo físico, de verdade. E que, segundo esse autor, esse trono como peça arqueológica esteve na Alemanha nazista, depois foi levado pela invasão soviética e foi levado para a União Soviética. Um trono físico de Satanás. Mas aqui, provavelmente, o Senhor está falando de uma maneira espiritual, porque havia aqui o culto ao imperador, era um culto forte. Lembrando que aqui estávamos na época de Domiciano, que perseguia a igreja, exigia adoração, e os cristãos que não se dobravam eram perseguidos, esse era o contexto. E o trono de Satanás se manifestava por trás da adoração ao imperador, entre outras coisas. Mas também por um contexto assim de muita mistura e fraqueza espiritual, que poderia trazer uma apatia. São aspectos do trono de Satanás. Eu me lembro quando cheguei aqui em Foz do Iguaçu, ainda tinha aquele boom, né, de guerra espiritual, aquelas misturas que havia lá no meados dos anos 80 e começo dos anos 90. Cheguei aqui em 94, ainda estava bombando, aquelas maldições de família, dente de ouro, cair, toda aquela coisa arada toda lá. Ainda estava bombando aquilo. E as pessoas falavam, repreender o principado da cidade. Era uma coisa que se fazia na época, repreender o principado da cidade. E se dizia que Foz do Iguaçu, por ter um grande centro islâmico, um grande centro a gnosiologia, tem um centro da gnosiologia aqui muito grande, como é que é o nome mesmo? Me esqueça o nome, não é gnosiologia o nome, mas é gnóstico grupo. Tem também um templo budista grande e um centro também de espírita enorme, assim, uma conferência muito grande de religiões. Então, digamos, o trono de Satanás está aqui. Né? E há uma mistura aqui. Então as pessoas falavam assim, poxa, tendo que repreender o principado de Foz do Iguaçu, o principado do contrabando, o principado da religião falsa, o principado da heresia. Bom, Foz do Iguaçu é uma cidade de tríplice fronteira. E o que acontece nessa cidade é derivado do fato de ser uma cidade de tríplice fronteira. Uma cidade litorânea, por exemplo. O que é comum na cidade litorânea? Muita maresia, muita maconha, muita fornicação. É comum, muita vagabundagem. Cidade litorânea é assim. Eu morei em cidade litorânea, eu sei como é que é. 2 vezes morei em cidade litorânea. Uma vez no Nordeste e uma vez em São Paulo. Tem características próprias. Então, é muito mais um fator sociocultural, da qual, obviamente, o Satanás e seus demônios tomam partido e se associam com isso e constroem todo um domínio assim, mantendo as pessoas cativas,
ou vinculando características específicas da cidade para fazer a sua parte, por assim dizer, no sentido assim de aproveitar daquelas características e propagar o seu mal. Então, Foz do Iguaçu, por ser cidade de fronteira, acontece essas coisas. Então, não é bem que o Principado causa isso. Não é o Principado. É o fato de ser uma tríplice fronteira. O Principado vem depois. Eu disse essa questão de dizer. E se dizia isso, o Principado aqui é muito forte. Eu pensava assim, porque vocês não conhecem o Principado de Itanhaém. Por isso. Porque Itanhaém é que é triste. Porque justamente lá as pessoas são como é que eu vou dizer, lascivas, assim, moralmente submissas, moralmente resignadas. É a pior coisa que tem. O trono de Satanás, eu vejo muito mais forte o trono de Satanás num lugar onde as pessoas são meramente indiferentes. Querem só falar da vida dos outros, adulterar, fornicar, viver à toa, se esticar na rede. É muito pior isso do que uma coisa assintosa, uma religião muçulmana, Sinceramente, a apatia é muito pior. E parece que aqui Pérgamo tinha uma mistura de tudo isso. Por seu cosmopolitismo, tinha todas essas características que influenciavam, obviamente, o substrato da cidade, o inconsciente coletivo da cidade, como se diz, e trazia todos esses efeitos. O trono de Satanás era tudo isso. O trono de Satanás, ainda que houvesse aí um trono físico de Satanás, o fato é que o Senhor está falando em sentido espiritual. No primeiro século, o que era a batalha espiritual para a igreja? Era morrer pela fé. Era isso. Não era repreender principado, fazer guerra espiritual, maldição de família, essas bobagens de dia, não. Era morrer pela fé. Isso era batalha espiritual. E era, de fato, batalha espiritual mesmo. E o perigo ali era o quê? A covardia e a acomodação. Os riscos eram isso. Tanto a covardia quanto a acomodação. A covardia daqueles que negavam a fé diante da ameaça da morte, ou a acomodação por meio desses contextos pagãos que, de alguma maneira, diluía. E vejam que mesmo uma igreja perseguida como essa sofre esse tipo de influência, de acomodação, de sincretismo, de diluição da fé. Se naquele tempo, no meio de toda perseguição, havia isso, hoje em dia, sem perseguição nenhuma, coisa é nem pior. Existe esse misticismo exacerbado que mistifica a fé, que abstrai a igreja. Hoje em dia tem gente que não vai na igreja justamente porque acha que tem um conceito muito elevado de igreja. Tem um conceito tão bom de igreja, tão bom, mas tão bom, que não vai na igreja. Tem gente assim hoje em dia. Uma mistificação, uma abstração das coisas, e obviamente por trás de tudo isso uma grande apatia, porque é muito mais fácil você ter uma visão ideologizada da igreja de ficar em casa, não ter que conviver com os irmãos, não ter que muitas vezes perdoar, não ter que muitas vezes participar. Essas coisas existem hoje em dia. E a batalha espiritual está nisso. E o trono de Satanás está nisso. Isso que a gente tem que entender. O trono de Satanás não é um ponto fixo em nenhum contexto. E não é aquela coisa assintosamente maligna. Tem muito mais trono de Satanás na apatia, tem muito mais trono de Satanás na preguiça, na má vontade, na maresia, do que num confronto direto, assim como acontece em épocas ou em lugares onde a igreja é francamente perseguida. Aqui nós temos, por exemplo, a figura de Antipas, que era um crente fiel, segundo os pais da igreja do segundo século. Ele foi martirizado, cozido vivo, ele foi colocado dentro de um touro de bronze e foi colocado aquele touro para ferver, até ficar vermelho. Imagina o tipo de morte que esse irmão teve. Foi terrível, uma morte realmente muito dolorosa. E aqui nós temos que entender uma outra coisa, o martírio da igreja. Quando a igreja morre, quando um crente é martirizado, qual é o sentido disso? E para quem é isso? Qual é o sentido do martírio? O sentido do martírio é morrer pelo evangelho. Agora, nós temos uma igreja cada vez mais apática, nós temos uma igreja cada vez mais relativista. O que vai ser o martírio dessa igreja? Porque muitos vão simplesmente negar o evangelho e achar que estão afirmando ainda assim. Tanta mistura que tem. Sinceramente. Lá no tempo de Jesus, João Batista chegou na barba do Herodes e disse: você está em pecado, você não pode possuir a mulher do teu irmão. Hoje em dia, o que se escuta hoje em dia? Quem sou eu para julgar? Você escuta isso hoje em dia. As pessoas não se posicionam diante do pecado.
ou o relativizam, ou pura e simplesmente o desculpam. Ah, não, Deus ama para cima disso. A linha do amor de Deus está acima do pecado. É como se pensassem assim hoje em dia. E, no entanto, pessoas como Antipas, pessoas como João Batista, morreram pelo seu testemunho. Uma coisa nós temos que entender: o martírio da igreja no mundo só tem sentido para Deus. Porque autoridade nenhuma desse mundo vai reconhecer o crente como o mártir verdadeiro que é. Nunca vai reconhecer isso. Vai sempre achar que o crente ele é alguém compromissado com alguma coisa política, blasfema, dependendo do lugar. Se o crente for morto em um país comunista, ele é morto porque ele é contra o governo do povo. Se o crente for morto num país muçulmano, ele é blasfemador de Alá, que é o único Deus. E nunca ele vai ser o que ele é. Perante os olhos do mundo, não. João Batista mesmo. Aos olhos de Herodes e de Herodíades, quem foi João Batista? Uma mera peça descartada em um jogo sórdido de sedução, porque era disso que se tratava ali. A filha de Herodíades dançou e agradou Herodes. Por que será? Por que será? Será que ela estava dançando valsa? Por isso? Toda roupa, toda vestida, toda composta? Será que foi isso? Por que Herodes cresceu os olhos em cima dela? E por que ofereceu metade do reino? E João Batista entrou naquele jogo sórdido como oferenda a Deus, mas isso só perante o Senhor. Porque no contexto imediato das pessoas que participavam daquela trama que martirizou João Batista, ele era meramente uma peça descartável. Então, nós temos que entender. O crente ele tem que entender que a sua identidade não tem correspondente no mundo. Por isso que eu me preocupo muito com a igreja assim, se bajular ou se deixar bajular pelo mundo, porque não é isso. A identidade da igreja não tem nada a ver com a glória desse mundo. Pelo contrário, tem a ver justamente com o seu aspecto mais desprezível, muitas vezes, que vitima, muitas vezes. E a glória do mundo é dessa substância. Uma substância que, a seu tempo, vitimará a igreja e cobrará dela o testemunho perante o Senhor. É só questão de tempo isso. Versículo 14 a 15. Resumidamente. Tenho, todavia, contra ti, que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão. Também tens os que sustentam a doutrina dos nicolaítas. A doutrina de Balaão e a doutrina dos nicolaítas. Tenho contra ti. Interessante. Tenho contra ti. Não é uma igreja que sofre, não é uma igreja que morre pela fé, uma igreja valente. E, no entanto, o Senhor tem algo contra essa igreja. Então, nós vemos que mesmo a igreja mártir, ela não é perfeita. Porque hoje em dia se diz assim, a igreja está muito fraca, seria bom que a igreja tivesse perseguição, para a igreja ser renovada. Uma bobagem. As pessoas pensam assim hoje em dia, não fazem ideia do que é ser perseguido. Não fazem a menor ideia. Pessoas que mal oram 10 minutos por dia falam isso. Pessoas que mal pegam na Bíblia num dia, falam isso. Acho que só uma perseguição para renovar a igreja. Ou renovada. Não é capaz de orar meia hora por dia. Não é capaz de fazer uma visita, de ir na casa dos irmãos, de ter comunhão. Não é capaz de nada disso. Mas acho que a igreja tem que ser perseguida para ser renovada. Faz ideia, realmente. Faz ideia. Existem ideologizações de perseguição hoje em dia, achando-se assim que uma igreja perseguida é uma igreja pura, uma igreja sem defeito. Todas essas igrejas estão sob perseguição. As 7 aqui. Estamos aqui na terceira igreja. E essa igreja que tem um mártir aqui, nomeadamente aqui falado aqui, a essa igreja, Jesus diz, tenho algo contra ti. Não está tudo bem, não. Tem algum problema aí. E aí o Senhor vai dizer sobre a doutrina de Balaão e a doutrina dos nicolaítas, que é justamente aquela mistura de que eles estavam falando até agora. Balaão, como já disse antes, é um tipo profético. É aquela pessoa lá do livro de Números, nós lemos lá quando ele foi contratado para amaldiçoar o povo de Israel, e ao invés de amaldiçoar, abençoava, quando os judeus iam passar lá por Moabe. Tem até uma música assim, sobre tua tenda, Israel, não vale encantamento. Essa música que a gente canta aí é a bênção de Balaão. Está lá na bênção de Balaão, esse trecho da música. Sobre tua tenda, Israel, não vale encantamento, né? Macumba não pega em crente. Verdade, está escrito isso aí, sim. Então, o Balaão acaba sendo um tipo profético do quê? Pelo fato dele ter se deixado levar, dele ter realmente o dom profético, mas vender esse dom a quem pagasse mais, para fazer algo que o Senhor não queria, ele é o típico profético do ministério mercenário, daqueles ministros que ficam milionários através da fé, que exploram o povo e ganham com isso, enriquecem com a fé. Não vivem da fé, se tornam milionários por ela.
O Balaão é o pai espiritual dessas pessoas. Também aqui, principalmente ao aparecer nesse aspecto, é o pai espiritual de todas as distorções e misturas doutrinárias que desviam as pessoas da fé. Lá em Pedro e lá em Judas, Balaão aparece como esse tipo profético que aparece aqui em Apocalipse. Tanto de um ministério mercenário, quanto de uma pessoa que distorce o evangelho. E quando ele fala a Balaque, instruindo Balaque a evitar o confronto direto. Ele instrui a Balaque com uma sabedoria diabólica, com uma sabedoria satânica. Ele instrui a Balaque a evitar o confronto direto e fazer com que o povo caísse sobre si mesmo. Daí, ao invés de atacar Israel, faz o seguinte, faz um carnaval, faz adoração pagã e convida eles. Eles vêm aqui, adoram tal, e isso é a fraqueza deles. Esse foi o conselho de Balaão. O conselho maligno. Então, Balaão é pai também da mistura doutrinária. É pai também de todo o sincretismo, de todo o pensamento, de alguma maneira, dilui a palavra de Deus e tudo aquilo que ela fala para nós em termos de advertência e contra o pecado. Está muito comum hoje em dia, Balaão. Também tem os nicolaítas, já falamos dos nicolaítas aqui, bom, já falamos do Balaão também, né? Já falamos dos nicolaítas aqui, já disse antes que alguns pais da igreja achavam que os nicolaítas eram discípulos de Nicolau, que supostamente era um daqueles 7 diáconos nomeados lá em Atos 7, teria se desviado e fundado essa seita maligna. Será que pode acontecer isso aí? Eu não acredito que a gente não desvia. A gente desvia e prega heresia. Temos pastores hoje em dia que eram pastores ungidos e que agora estão pregando heresia. Então, nesse sentido, pode acontecer sim. Já aconteceu antes, acontece, vai continuar acontecendo. Era dessa opinião, né, Irineu, Hipólito e Tertuliano, os pais da igreja que acreditavam dessa maneira, que esse nicolaíta era um discípulo daquele diácono Nicolau em um desvio da fé. Isso pode acontecer sim. Se aconteceu de fato, não temos como saber, mas esses pais da igreja tinham essa opinião. E, como já disse antes, era uma forma de gnosticismo permissivo, porque tinha dois gnosticismos. Um que achava que tinha que suplantar a carne para ressaltar o espírito, para liberar o espírito, como se o corpo fosse o cárcere da alma. Então, essas pessoas praticavam ascetismo, jejum, abstinência sexual, para que o espírito assim se liberasse. Esse era um lado. E o outro era exatamente o oposto. Como eles achavam que a carne e o espírito não se misturavam de jeito nenhum, então dá vazão à carne e está tudo certo. E alguns grupos praticavam esse tipo de permissividade, meninos de Deus, dos sinianos, e vários grupos assim, que praticavam esse tipo de pensamento, assim, grupos, muitas vezes até cristãos, mas que praticavam assim, uma orgia, né? O Charles Manson não tinha nada a ver com o evangelho, mas eram grupos assim, grupos que tinham algum tipo, alguma, como é que eu vou dizer assim, algum pensamento místico assim, doentio e distorcido, que se comportavam que nem esses nicolaítas. O fato é que existe realmente um perigo de acomodação por várias influências. A perigo de acomodação. É sempre um perigo. O que é acomodação? Acomodação é o processo lá do sapo na panela. Porque se pegar um sapo e jogar numa panela de água fervente, ele pula, que nem todo mundo, ele pula. Mas se deixar o sapo dentro da panela e ligar o fogo e ir deixando a água ferver ali, ele vai sentir a água fria, vai ficar à vontade, e a água vai ferver, ele vai morrer cozido e não vai sair de lá. Então, infelizmente, é isso. A acomodação é um tipo de sapo na panela, né? Uma estratégia maligna do diabo de fazer com que se misture a doutrina do evangelho com coisas do mundo, com pensamentos filosóficos ou coisas do mundo. Hoje em dia temos vários desses. Pessoas que estão acomodando o evangelho ao homossexualismo, acomodando o evangelho ao universalismo, acomodando o evangelho à fornicação, acomodando o evangelho a pensamentos de sucesso pessoal. A tudo isso hoje em dia, com seus correspondentes pastores coach, pastores gurus, pastores liberais de toda sorte. Cuidado com os maus obreiros, diz Paulo. Acautelai-vos dos maus obreiros, diz Paulo a Timóteo. Cuidado com as suavizações do evangelho. Cuidado com a relativização da palavra de Deus. Cuidado com tudo isso. Vigiem, porque o Senhor tem contra a igreja esse tipo de coisa, assim como tinha contra a igreja de Pérgamo, tem contra nós também esse tipo de prática. Terminando aqui, versículo 16 a 17. Portanto, arrependa-te ao vencedor da lei do maná escondido,
bem como a pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrita um nome novo. Ao vencedor, né? Portanto, arrepende-te. Ao vencedor a pedrinha branca. Não é o vencedor das batatas, é o vencedor a pedrinha branca. Vamos ver mais sobre isso depois. Portanto, arrepende-te. Ou seja, essas coisas são coisas dia dos quais teria que haver arrependimento. Se um desses pastores coach, se um desses pastores de teologia da prosperidade, se um desses pastores relativistas, que acomodam o evangelho aos pensamentos do mundo, se eles tomassem consciência do que estão fazendo, teriam que se arrepender. Arrependa-te, portanto, arrependa-te. Porque cada um de nós deve estar sempre aberto à possibilidade da correção. Temos que ter um coração ensinável e corrigível. Uma coisa que eu vejo aqui em Apocalipse, a porta está sempre aberta. Não importa como esteja a igreja. Conheço uma igreja aqui que está em plena renovação. Uma igreja que esteve apática durante muitos anos e que agora está passando por um processo de renovação. A possibilidade está sempre aberta, tanto perante a igreja quanto perante os membros da igreja, cada um de nós, de se arrepender, de rever e voltar ao primeiro amor. Se arrepender e voltar à prática das primeiras obras. Sempre essa porta está aberta. Para isso, nós devemos, assim, ter um coração ensinado. E nunca estagnarmos. O evangelho é sempre crescente. E deve ser sempre crescente em nós. O problema é a estagnação. O problema é nos acomodarmos. E aí nós caímos numa censura dessa. Mas mesmo essa censura ainda é feita em tempo para que haja arrependimento e conserto. Essa é a vontade do Senhor. E ele diz ao vencedor, né? Darei 3 coisas aqui: o maná escondido, a pedrinha branca e o nome novo. Maná escondido, pedrinha branca e o nome novo. O que significa isso? A plenitude do ser em Jesus, na eternidade. Lá no capítulo 6 de João, Jesus diz que ele é o maná. Ele é o maná. O maná verdadeiro é ele. Jesus é o maná. O verdadeiro alimento. A verdadeira vida humana está no maná escondido. Não é aquele maná temporal lá do Antigo Testamento, que comiam e sentiam fome de novo. Esse maná é um maná eterno. Esse maná é o mesmo maná na qual nós servimos atualmente, espiritualmente. A nossa trajetória espiritual ainda é sob esse maná. Mas aqui se diz assim da plenitude. É o maná definitivo, é o maná eterno, que é a plenitude em Deus por meio de Jesus. E a pedrinha branca e o nome novo são aspectos dessa mesma questão. A plenitude do ser, a pedrinha branca com a sua identidade renovada no Senhor, e o nome novo, que é o nome maior e definitivo, que vai ser a nossa roupagem espiritual nos novos céus e nova terra. A nossa vestimenta branca será esse novo nome. Será a entrada de posse desse maná escondido, que é o próprio Senhor. E uma vida plena nele, na eternidade. Plenificados no Senhor, em tudo aquilo que nos esforçamos por exercer enquanto andamos nesse mundo. Essa é a promessa do Senhor para aquele que vencer. Essa é a promessa feita ao vencedor. Não àquele que de alguma maneira se desvia. Não àqueles que muitas vezes assim se acomodam. Porque vejam bem, essa igreja é uma igreja mártir. Mas é uma igreja influenciável. É uma igreja que morre pelo Senhor. Mas muitas vezes se deixa influenciar. E é nessa influência, muitas vezes, que perdemos a nossa peculiaridade de sal e de luz. O que Jesus diz lá no Evangelho? Se o sal se tornar insosso, para nada mais serve. Não para ser jogado fora e pisado pelos homens. Então nós temos que entender isso. Ser sal e ser luz é a nossa identidade, é a nossa vida do Evangelho e é o meio pelo qual nós exercemos nossa influência salinizadora no mundo. Nós nunca podemos nos demover disso e deixar isso esfriar, porque isso deve ser a nossa vida e a nossa trajetória nesse mundo, sem mistura, sem diluição e sem qualquer acomodação, mas sempre fiéis e firmes no Senhor. Enchei-vos do Espírito. Pedro diz, né, sendo fervorosos, servindo ao Senhor. Esta é a exortação para nós, sermos fervorosos, servindo ao Senhor, e não nos deixamos levar por nada que nos influencie, por nada que nos diminua o andar diante do Senhor, para que sejamos de fato sal e luz e tenhamos esse maná escondido, essa pedra branca e esse novo nome com o Senhor na eternidade, nos novos céus e na nova terra. Paguemos o preço então. Amém? Deus abençoe.